O segredo que pode salvar, ou até mesmo afundar, o futebol brasileiro. Seu clube contratou aquele craque por uma fortuna? Ótimo! Mas, e aí? Como ele vai pagar essa conta? E a do ano passado? E aquela dívida acumulada na última década? Essas perguntas, que muitas vezes ficam de lado na euforia de uma janela de transferências, são, na verdade, o estopim de uma bomba relógio que ameaça implodir o futebol brasileiro. Estamos, de certa forma, sentados sobre um castelo de cartas financeiro, onde a glória de hoje é financiada pela falência de amanhã. A paixão do torcedor, infelizmente, é usada como desculpa para uma gestão irresponsável, criando um ciclo vicioso de gastos desenfreados, salários astronômicos e dívidas que acabam se tornando impagáveis. Mas, e se houvesse uma regra para acabar com tudo isso? Imagina só, um cenário onde os clubes são obrigados a gastar apenas o que arrecadam, onde o planejamento financeiro passa a ser tão importante quanto o esquema tático do treinador. Esse conceito tem nome e sobrenome: Fair Play Financeiro. Vamos direto ao ponto. Fair Play Financeiro, ou FFP, é um conjunto de regras criado para impedir que os clubes de futebol gastem mais dinheiro do que geram. Simples assim. Pensa nele como o orçamento da sua casa. Você tem suas fontes de renda, salário, outros ganhos, e tem suas despesas, aluguel, alimentação, contas. Para ter uma vida financeira saudável, suas despesas não podem superar sua renda de forma consistente. O FFP aplica exatamente essa lógica ao universo dos clubes de futebol. O objetivo principal é nobre: promover a saúde financeira e a sustentabilidade a longo prazo. A ideia é forçar os clubes a operarem dentro das suas próprias realidades financeiras. Receitas genuinamente ligadas ao futebol precisam ser suficientes para cobrir as despesas, salários de jogadores, custos de transferências. O fair play financeiro não surgiu do nada. Ele nasceu de uma crise. Lá no final dos anos 2000, a UEFA olhou para as finanças dos clubes e viu um cenário de caos. Dívidas crescendo, salários atrasados. Em 2009, mais da metade dos 665 clubes europeus registraram prejuízos e a dívida total era assustadora. O sistema estava quebrado. O risco de um colapso financeiro em cascata era real e iminente. Era preciso agir. A solução foi criar o FFP, que começou a valer a partir de 2011. A regra central: Break-Even Requirement Clubs precisam equilibrar suas contas num período de avaliação, geralmente 3 anos. Em termos simples, receitas relevantes têm que ser iguais ou maiores que as despesas relevantes, como salários. O monitoramento é feito por um órgão independente, o Club Financial Control Body, ou CFCB. Pausa. A implementação do fair play financeiro na Europa foi um divisor de águas. Os resultados, se a gente olhar só para os números, são impressionantes. Os clubes da primeira divisão europeia acumulavam um prejuízo líquido de 1,7 bilhão de euros. Uma década depois, esse número mudou bastante. Os mesmos clubes passaram a registrar lucros combinados. Do ponto de vista contábil, a missão de estancar a sangria financeira foi um sucesso inegável. Ligas como a La Liga, na Espanha, adotaram um controle ainda mais rígido. Se um clube ultrapassa esse teto, simplesmente não consegue inscrever novos jogadores. Grandes clubes, com marcas globais e receitas gigantescas, viram sua posição de poder ficar ainda mais forte. Já clubes emergentes, que foram comprados por novos investidores ricos, se viram no centro de investigações. A sanção ao Manchester City, que chegou a ser banido das competições europeias antes de reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte. A lição da Europa é que o controle financeiro funciona para organizar as contas, mas sua aplicação precisa ser transparente e rigorosa para não ser vista como uma ferramenta que só mantém o status quo e beneficia quem já é poderoso. Pausa. A introdução de um sistema de fair play financeiro muda fundamentalmente a forma como um clube de futebol é administrado. A figura do presidente torcedor que toma decisões com o coração e assina cheques sem fundo perde espaço.
surge a necessidade de um gestor profissional com visão de longo prazo, com profundo conhecimento de finanças. O planejamento estratégico deixa de ser um documento de gaveta e se torna a espinha dorsal do clube. As decisões de contratação passam a ser analisadas não apenas pelo impacto técnico, mas também pelo impacto financeiro nos balanços dos próximos anos. Essa mudança força os clubes a serem mais criativos na geração de receitas. O resultado é uma instituição mais forte, mais profissional e menos dependente de uma única fonte de renda ou do humor de um investidor. A gestão se torna protagonista. No campo da competitividade, o efeito é ambíguo e gera intenso debate. Por um lado, o FFP pode, sim, aumentar o equilíbrio. Clubes bem gerenciados com boas categorias de base e um departamento de scouting eficiente podem encontrar talentos a custos mais baixos e competir com os gigantes. Por outro lado, há o risco de congelar as posições de poder. A competitividade pode aumentar entre clubes do mesmo patamar financeiro, mas o abismo entre os diferentes andares da liga pode se tornar ainda maior. O equilíbrio é delicado e depende muito de como as regras são calibradas. Um sistema de regras só funciona se houver consequências claras para quem não as cumpre. No fair play financeiro, o leque de punições é amplo e progressivo, indo de um simples aviso até a exclusão do clube das competições mais importantes. O objetivo não é punir por punir, mas sim forçar o clube infrator a corrigir seu rumo financeiro. Uma das punições mais comuns é a aplicação de multas. Outra sanção impactante é a retenção de receitas. Em casos mais graves ou de reincidência, as punições têm impacto esportivo direto. A sanção mais temida é a proibição de transferências. A punição máxima, o cartão vermelho do fair play financeiro, é a exclusão de competições. Embora a punição tenha sido revertida, o caso foi um aviso. Regras financeiras existem e, se aplicadas com rigor, podem ter consequências esportivas drásticas e humilhantes. Para os clubes que se adaptam e seguem as regras do fair play financeiro, os benefícios vão muito além de simplesmente evitar punições. A principal vantagem é a conquista da sustentabilidade. Um clube financeiramente saudável não vive no fio da navalha. Ele pode planejar a longo prazo, investir com segurança em sua infraestrutura, nas categorias de base e construir um projeto esportivo sólido e duradouro. Clubes com as contas em dia também ganham credibilidade no mercado. E vêm com juros mais baixos, pois o risco de inadimplência é menor. Essa saúde financeira se traduz em um ciclo virtuoso. Boa gestão atrai mais receita, permite mais investimentos inteligentes, gera melhores resultados esportivos e atrai ainda mais receita. Um exemplo prático: Bayern de Munique. Não gastar mais do que arrecada. Manter as dívidas sob controle. Estrutura de propriedade que evita decisões irresponsáveis de um único investidor. É possível ser extremamente competitivo sem flertar com a falência. FFP também cria um ambiente de negócios mais justo para todos. Regras claras e aplicadas protegem quem faz o dever de casa. O sistema recompensa planejamento, eficiência e boa governança, pilares tão importantes quanto a tática e a técnica. Agora, trazemos a bola para o nosso campo. A necessidade é gritante. A dívida combinada dos principais clubes do Brasil ultrapassa os 10 bilhões de reais. A chegada das SAFs injetou novo capital, mas também intensificou a corrida armamentista. Sem um freio, a colisão é inevitável. A implementação de um FFP no Brasil, que já está sendo discutida no âmbito da criação de uma liga unificada, poderia trazer impactos positivos imensos. O principal seria forçar uma mudança cultural na gestão. Dirigentes seriam obrigados a apresentar orçamentos realistas e a prestar contas de forma transparente. Isso poderia reduzir o abismo entre poucos novos ricos e a maioria dos clubes, tornando o Brasileirão mais equilibrado e imprevisível. Claro, as críticas e os desafios seriam enormes. Seria a CBF, a nova liga, um órgão independente?
A credibilidade dessa entidade seria fundamental para o sucesso do sistema. O futuro do futebol brasileiro está em uma encruzilhada. Podemos continuar no caminho atual, de gastos explosivos, dívidas crescentes e uma dependência perigosa de mecenas ou vendas de atletas, ou podemos ter a coragem de adotar um caminho de maior responsabilidade, planejamento e controle. O debate está aberto.